Irmãos e irmãs, celebramos a festa de Cristo Rei do Universo e com este domingo, com esta festa, nós finalizamos o ano litúrgico. Claro que ainda temos a semana, né? Mas hoje é o último domingo do ano da liturgia. Domingo que vem, com o primeiro domingo do Advento, então nós teremos o ano novo da liturgia. A festa de Cristo Rei foi instituída em 1925 pelo Papa Pio XI. Então é uma festa bastante recente. E o que queria o Papa, declarando essa festa de Cristo Rei, é que, de novo, as pessoas colocassem Cristo no centro. Cristo é o divisor da história. Por Ele, nele e com Ele foram feitas todas as coisas. E quando é que surge? Surge num contexto de totalitarismo político, ideológico, de ateísmo, de militância contrária à fé, à religião. Era na época em que no México e na Espanha, muitos cristãos morriam perseguidos por acreditar no Senhor, mas morriam gritando: "Viva Cristo Rei!". Davam o seu sangue, a sua vida por causa do Cristo e gritavam como último ato de fé: "Viva a Cristo Rei!". Essa era a ideia, que o Cristo fosse exaltado, que o Cristo fosse olhado como centro, como motivo. Assim hoje também somos chamados a olhar para o Senhor e verificar se Ele tem sido o centro da nossa vida. Talvez a figura do rei não seja a melhor, afinal de contas, a gente pensar hoje, né, a figura dos poderosos, dos chefes das nações, não seja a melhor. A forma como exercem o poder, a forma como se servem do poder, não seja melhor. Mas o Cristo Rei nos ensina um jeito de reinar, um jeito de governar. E o seu jeito de ser rei é servir, é servir. Vejam que quando tentaram, lá no Evangelho, quando tentaram nomear Cristo como rei, ele fugiu. Tem pelo menos 3 cenas, vou lembrar apenas uma delas. Depois que a multidão estava saciada, que ele tinha multiplicado os pães e os peixes, diz a palavra que queriam torná-lo rei. O povo estava com o bucho cheio, a barriga cheia, agradecida, queria tornar Jesus rei. Mas diz o Evangelho que ele sumiu, não aceitou essa honraria. Para não confundir as pessoas, ele não estava para espetáculos, ele estava para servir. Ele não estava para fazer o que os outros queriam, ele estava para cumprir a vontade do Pai, para salvar as pessoas. E as 2 ocasiões em que Jesus no Evangelho é tido por rei e aceita que assim o seja, são em momentos de menos glória, ou sem nenhuma glória. A primeira é no julgamento diante de Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos pergunta para Jesus: "Por acaso você é rei, como dizem?" E ele diz: "Você está dizendo, eu sou o rei. Mas o meu reino não é deste mundo, porque se meu reino fosse deste mundo, eu destacaria soldados, eles viriam aqui e resolveriam a parada. O meu reino não é deste mundo." E o segundo momento em que Jesus é tido por rei e aceita esse reinado é lá na cruz. O trono, a cruz, a coroa de espinhos, o cetro, uma madeira qualquer, num despojamento total. E foi lá que ele aceitou o que os ladrões conversavam: "Se você é rei, se você é isso que dizem", e o outro diz: "Lembra-te de mim quando estiveres no teu reino." Hoje mesmo você estará comigo
no reino, no paraíso. Vejam que distante está a figura desse rei do qual hoje nós fazemos memória, dos reis do mundo, né? E tem rei para tudo, né? Tem até o rei da cocada preta, né? Tem o rei da embaixadinha, tem o rei da empadinha, né? Tem rei para tudo, rei do futebol, para tudo. Hoje, portanto, seria oportuno se a gente verificasse na vida nossa até que ponto Jesus, Rei, reina, governa. O desejo é que Ele reine nas consciências, o desejo é que Ele reine nas famílias, o desejo é que Ele reine aqui na nossa paróquia, o desejo é que Ele reine no coração daqueles que têm os destinos da nação em suas mãos. O desejo é que Ele entre na sua casa e lá governe, que Ele entre lá onde você trabalha e governe, que Ele entre em todos os espaços e os transforme. Esse é o desejo, nosso desejo, o desejo da igreja. Nós vamos ouvir daqui a pouco no prefácio da missa, que o reino de Jesus, o reino de Deus é o reino da verdade e da vida, o reino da santidade e da graça, o reino da justiça, do amor e da paz, e que o seu reino não terá fim. Porque o seu reino não se confunde com os reinos da terra, porque as armas deste império não se confundem com as armas dos poderosos do mundo. Repito, irmãos, verifiquemos se em nossa vida o Senhor reina. Uma outra ideia. O Evangelho nos diz que haverá um juízo. Nós dizemos o tempo inteiro que Deus vai nos julgar. Mas podíamos inverter um pouco a conversa e dizer que quem nos julga são as obras da nossa fé. Que quem nos julga continuamente é aquilo que fazemos com o que dizemos acreditar. Semana passada, ou repassada, estou aqui num pouquinho de dúvida, tenho a impressão que foi semana passada, eu falava, se a gente soubesse, né, qual é a matéria da prova final, tivesse as perguntas exatas da prova final, a gente ia preferir assim, né? Ao invés de falar assim, ó, pega esses 5 capítulos aqui e estuda, né? Falasse assim, não, ó, está na página tal, aquele tópico tal, ali está a pergunta e ali está a resposta. Hoje eu diria que nós temos a matéria exata da prova final para a gente entrar no céu. É essa página do Evangelho. Tem até pergunta e resposta. Só que não adiantará você dizer assim, eu sei. A resposta terá que ter sido assim, eu fiz. Na hora final, não adiantará dizer assim, eu sei. Na catequese a gente faz, se eu perguntar aqui, vocês também podem fazer. Na hora final, a resposta terá que ter sido, eu fiz. E o que é que eu deveria ter feito, segundo Jesus? Todas as vezes que nós damos de comer a quem tem fome, de beber a quem tem sede, roupa a quem está nu, que visitamos os enfermos, que visitamos os presos, nós estamos fazendo isso ao próprio Senhor. É a palavra dele. Todas as vezes que você fez isso, ao menor dos meus irmãos, foi a mim que você fez. E qual é o pagamento? O pagamento vai ser escutar assim de Deus: venham, benditos do meu Pai. Venham tomar posse do reino que foi preparado para vocês. Então hoje eu contei esse segredo para vocês. Qual é a matéria da prova final? Repito, não adiantará na hora final você dizer, eu sei. Precisará ter dito,
eu fiz. E pensando assim, irmãos, muita gente que não está aqui na igreja, muita gente que não se reconhece católico, muita gente que sequer se reconhece cristão, pode ser que na hora final vai passar na prova. Pode acontecer. Me lembrava na missa anterior, hoje, de quando visitava presídio. A senhorinha que mais me ajudava na cidade não era católica e já tinha 80 anos. E eu acho que por conta lá do povo da igreja dela, né? Hoje eu posso falar porque ela não falava, né, mas acho que já morreu. Ela era assim, o povo não gostava que eu fosse ao presídio. Quando os presos saíam, passavam na cidade. Quando batia na porta da casa das pessoas, o povo não gostava e mandava para onde? Para o padre. Você não gostava que eu fosse, mas quando batia na porta dele, mandava para o padre. E quem me ajudava? Essa senhorinha da igreja. Eu sempre confundo se era Congregação Cristã ou Assembleia de Deus, era uma das duas. O que ela fazia? Às vezes ela punha para dormir na casa dela, mas ninguém podia saber, só vocês que estão sabendo hoje porque eu estou contando. Ou ela trazia, mas era assim, a gente tinha lá os nossos contatos, né? Quando ela podia, ela nem fazia com que eu soubesse. E quando ela não podia, ela iria lá, meio assim, camuflada, conversar comigo. Ela não era dos nossos, mas ela é uma que vai passar na prova final. O pior é se nós que ouvimos a palavra, rezamos, dizemos que conhecemos o Cristo, não fazemos nada. Por ignorância a gente não vai ser salvo não. Porque teremos feito uma escolha de não atuar a fé que nós professamos com a boca. Mas vamos para o último ponto da conversa, acho que essa ideia está bem clara. O último ponto é que hoje é dia dos leigos. A gente costuma dizer que quando a gente não sabe de um assunto, né? Eu sou leigo no assunto, né? Então dá a ideia de que estou por fora do assunto, não sou esperto no assunto, não é isso? Quando a gente diz determinado ponto, o leigo e a leiga, né? O leigo, não significa isso, alguém que está por fora. Pelo contrário, o leigo é alguém que está bem dentro, bem dentro. Desde o seu batismo, o leigo recebeu uma unção, por isso que é cristão. Cristo ungido, cristão ungido, ungido com o óleo. E o cristão foi ungido para ser sacerdote, profeta e rei. Vocês, todos os batizados, são sacerdotes, profetas e reis. Ninguém é desprovido da unção, a não ser quem não foi batizado ainda. Então hoje, quando celebramos o Dia dos Leigos, o primeiro gesto que queremos fazer é tomar consciência desse papel da maior parte do corpo da igreja, os leigos, as leigas. Quem tempera o mundo com o sabor do Evangelho não é o Papa, ele está em alguns pontos, são vocês, os leigos. Tem um lugar que você entra continuamente, é capaz que eu nunca vou entrar, a sua casa. Lá é o seu campo. Tem outro lugar que você entra continuamente, talvez eu nunca vá entrar, onde você trabalha, lá é o seu campo. Então eu diria que o lugar de você viver a fé e testemunhar a fé é qual? O que vocês acham? Qual é o lugar que você tem que viver e testemunhar a fé? Pode falando isso, não tem problema não, ninguém vai estar certo nem errado, só para... Ok, ouvi várias coisas. Por onde os seus pés pisarem, lá você deve dar testemunho do Evangelho. Por onde os seus pés pisarem, lá você deve ser sal da terra, luz do mundo, fermento na massa. Talvez alguns desses lugares, nem um padre, nem uma freira, nem o bispo vai passar, mas você vai passar, como igreja, como povo de Deus, como gente iluminada, ungida, como súdito desse rei que veio para servir, para amar, para salvar, para acolher, para transformar.
Então eu gostaria que você hoje agradecesse a Deus pelo imenso dom que Ele lhe deu de ser quem você é, filho dele, filha dele, membro da igreja. Foi-se o tempo em que tudo na igreja era o padre, né? Eu não sou desse tempo, não sou novinho, mas também não sou velhinho. Então teve um tempo aqui mesmo no Brasil que era o quê? O padre fazia tudo. Ele era o dono do campo, o dono da bola, ele apitava o jogo, ele jogava no gol, ele era o centroavante, ele era a torcida, ele era tudo. Hoje, quanta gente serve, né? Por exemplo, essa missa que agora acontecendo, quanta gente está servindo nessa missa? Tenho a impressão de pelo menos 30 pessoas. E quantos outros serviços durante a semana são feitos por gente que cede dos seus dons, do seu tempo, com amor, com disposição, para que outros também sejam alcançados pelo Evangelho. O leigo não tem que ocupar o lugar do padre, tem coisas que só o padre pode fazer, o ministro ordenado, mas tem coisas que não precisa do padre. Tem coisas que são comigo, tem coisas que são com vocês. A gente precisa saber ocupar direito e bem direitinho todos esses espaços. Quem olha de longe pode sempre se sentir por fora, então entra, se oferece, dê a cara ao tapa, se mistura, faz a diferença, ilumina, tempera, dá gosto de evangelho pela sua vida. Quando tiver alguém lá precisando de uma visita, vizinho seu, pode chamar o padre, mas mais que o padre, vá você em nome do Senhor. Você é a presença dele também. Seja gente que abençoa, seja gente que acolhe. Você tem esse poder, essa unção. Vá. Termino. E nós iniciamos hoje o Ano dos Leigos. Aqui na paróquia, no dia 15, nós fizemos um retiro espiritual com esse tema, então, de alguma forma, já demos abertura. Durante o ano, nós vamos estudar o documento 105 da CNBB, que é sobre isso. Quando for acontecendo os estudos, eu aviso aqui na missa, gostaria que a maior parte participasse para tomar mais consciência do seu papel, da sua missão. O tema do ano é assim: leigos e leigas, sal da terra e luz do mundo, na igreja e na sociedade. A gente se escandaliza da sociedade, mas quem está na sociedade? Nós. A gente acha que um lugar ou outro não merece, só tem gente que não presta, e cadê os que prestam? Escondidos na igreja? Escondidos em casa? Nós temos a missão de levar para o mundo o evangelho que Jesus nos confiou, de partilhar com o mundo o dom que Ele nos confiou. Ah, como eu desejaria que o coração de vocês agora estivesse pegando fogo, de vontade de sair daqui e pôr fogo do amor de Deus no mundo, para que o mundo de fato reconheça que Jesus é aquele que vence, reina, impera, mas não se impõe, conquista por amor, salva por amor, se entrega por amor, porque vê em você os mesmos gestos que via nele. Que o Senhor Jesus, Rei dos Reis, nos ajude a também ser sinal dele no meio do mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.